Querida igreja, nós estamos falando esse mês, o tema de ombros dispostos a carregar os fardos uns dos outros. Estamos falando sobre o nosso dever de suportar uns aos outros em amor, de sermos bênção na vida dos nossos irmãos, de uma vida de boas obras para a glória do Senhor. Temos tratado sobre esses assuntos ao longo desse mês. Hoje também vamos falar um pouco sobre isso. É interessante ver como fazer o bem muitas vezes traz alívio para a alma das pessoas. Na verdade, algumas pessoas se apoiam, por exemplo, na caridade, até para aliviar a sua consciência de coisas erradas que fez. As pessoas nutrem, às vezes, boas atitudes para purificar a sua consciência de obras mortas, de obras más. Muitas são as razões pelas quais as pessoas praticam boas obras. E hoje eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus sobre o preço do bem genuíno, o preço necessário a ser pago para fazer boas obras que glorificam o nome do nosso Deus. Quero convidar a igreja a abrir comigo a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A princípio vamos ler do 1 ao 11. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Posteriormente, vamos ler mais do capítulo 5. Mas, a princípio, Atos 5, do 1 ao 11. Atos 5, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junta do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Cremos que é em Jesus que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso, diante do Senhor, no nome de Jesus, pedimos, ó Pai, nos torna mais sábios para essa bendita salvação. Faz de nós, ó Pai, servos mais fiéis, pessoas que têm um coração mais parecido com o de Jesus. Que a Tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, possa penetrar no nosso coração, para não somente mostrar os caminhos maus dele, mas também nos guiar para o caminho eterno, Pai. Opera isso em nós, na Tua igreja, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, texto bem conhecido, um evento e tanto. O contexto aqui, como os irmãos bem conhecem, os apóstolos, a igreja haviam recebido a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito. A partir daí muitos sinais foram feitos, principalmente pelos apóstolos. Nós vemos
a pregação da palavra, e junto com a pregação, o número de pessoas que foram somadas à igreja do Senhor, milhares de pessoas movidas pelo poder do Espírito, operando através daqueles homens, estavam realmente convertendo esses corações ao Senhor. E isso levou também aquela igreja a viver de forma unida, um suportando, um amando ao outro. Nós temos aqui o contexto, logo no final do capítulo 4, que precede o texto que nós lemos, que diz assim, no versículo 34 e 37, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então era corrente esse estilo de vida. Naquele momento as pessoas estavam com o coração generoso, disposto a repartir, não havia necessitado, porque cada um colocava as necessidades dos outros antes das suas próprias, e começou esse movimento de pessoas até venderem campos e propriedades inteiras e todo o valor trazerem aos pés dos apóstolos para que eles administrassem conforme as necessidades de cada um ali da igreja. É nesse interim que acontece então, que é nos narrado a história de Ananias e Safira. Esse casal que também, tendo essa propriedade, decide então vendê-la, só que há algo de errado aí no meio. É sobre isso que nós queremos conversar, abordando o nosso tema. Nós queremos aqui, de forma resumida, passar o seguinte, através desse texto da palavra aos irmãos: que boas obras que agradam a Deus refletem o amor de Cristo, abnegação pessoal, altruísmo incondicional e a glória de Deus. Esse é o resumo daquilo que vamos falar hoje, o preço do bem genuíno. Primeiro que eu quero enfatizar aqui para os irmãos, são 4 marcas das boas obras à luz, segundo o mundo. Como os descrentes e até mesmo os cristãos carnais fazem boas obras, muitas vezes pensando de alguma forma estar com isso, agradando a Deus, enquanto não estão. Eu quero tirar algumas marcas dessas falsas boas obras que o texto nos coloca. Primeira marca é que essas boas obras, falsas boas obras, são marcadas pelo ego, por uma vida voltada para si mesmo. Nós vemos aqui no caso de Ananias e Safira, como a postura deles ficou marcada pela vaidade, pelo orgulho e pela hipocrisia. Uma vez que várias pessoas estavam vendendo as suas propriedades e mostrando assim grande generosidade, houve neles o desejo de não ficar para trás, querendo então de alguma forma mostrar uma espiritualidade semelhante. Eles venderam e, ao invés de trazerem todo o montante, eles decidiram reter parte do valor e dar a entender que eles trouxeram tudo. Era uma mentira ali diante dos apóstolos. Só que Pedro, com discernimento espiritual, como diz o texto, enfatizando várias vezes, que precede o capítulo 5, esse poder que operava através desses irmãos, o poder do Espírito, Deus revelou ali para Pedro que havia algo de errado, que ele estava mentindo, e o texto então desenrola da forma como nós vimos. Interessante que sobre isso o Senhor Jesus vai alertar sobre uma vida de falsa aparência. É uma hipocrisia espiritual. Aquele casal, aqueles irmãos queriam mostrar que possuíam também generosidade, enquanto na verdade seu coração estava longe do Senhor. Estavam ali vivendo de aparências. O Senhor Jesus, narrado ali por Mateus no capítulo 6, ele vai dizer: guardai-vos exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles.
De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus, olhando para algo que era comum dos religiosos da sua época, alerta contra essa hipocrisia espiritual. Pessoas que faziam o bem com o intuito de ganhar glória para si, aplauso dos homens, reconhecimento das pessoas. Tinham um coração voltado para si mesmas. Estavam, na verdade, servindo a si próprias com o bem que faziam. E Jesus alerta, denunciando a sua hipocrisia: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante das pessoas, com a finalidade de serem vistas por ela. Eles estavam, como diz o texto, buscando glória dos homens, o favor das pessoas, e ali Jesus é enfático: eles já receberam a sua recompensa, os aplausos, os elogios, os bons olhares das pessoas. Mas vocês, quando fizerem algo, façam em secreto, não toquem trombeta, não, trazendo aqui para nós, não tirem fotos, não postem, não façam questão de mostrar, façam o mais secreto possível, para que realmente o seu Pai que vem em secreto te recompense. Hebreus capítulo 11, verso 6, o autor vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que crer nisso. A nossa fé pela qual nos aproximamos a Deus tem que nos garantir, tem que nos dar essa certeza que Deus é um Deus galardoador dos que o buscam. Nós não fazemos para receber recompensa, aplauso, reconhecimento humano, mas a nossa vida deve ser vivida tão somente para agradar a Deus. Nós cantamos isso aqui, vamos falar muito sobre isso, que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que Jesus é o centro da nossa vida, da sua igreja. Convém que ele cresça e que nós diminuamos, meus irmãos. A Ele toda a honra e toda a glória. Precisamos crer que esse Deus bendito, que nos sustenta e que vê aquilo que fazemos diante dEle. Essas falsas obras, essas pessoas que pensam estar fazendo bem, na verdade, quando fazem o bem, se preocupam mais consigo mesmas, do que em glorificar a Deus e abençoar o próximo, como Jesus falou, para serem glorificados pelos homens. Fazer o bem a fim de servir a si mesmo. Nós temos visto hoje, meus irmãos, como isso tem crescido, não é? Nas redes sociais, por exemplo, na nossa vida como um todo, pessoas que realmente tocam trombeta para o bem que fazem. Cuidado com essa cilada, cuidado de fazer o bem com o intuito de servir a si mesmo. Uma segunda marca dessas falsas obras é que elas possuem intenções deturpadas. Veja o que diz o versículo 3 novamente, de Atos 5. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse? E o versículo 4, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Veja que por 2 vezes Pedro fala do seu coração, que é da onde procede as fontes da vida, de tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Provérbios 4:23. O nosso coração tem a ver com o cerne da nossa vida, tem a ver com as intenções, os propósitos de tudo aquilo que nós fazemos. Satanás encheu seu coração para que mentisse.
O texto não fala necessariamente de uma possessão, mas de uma opressão e como o inimigo usa exerce uma influência sobre nós, muitas vezes usando o nosso coração, que já é naturalmente mau. Como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, esse coração que naturalmente busca a glória para si. Essa expressão assentaste no coração, ela aparece algumas vezes no Novo Testamento. Ela acontece muitas vezes em paralelo com decidiu no seu espírito fazer alguma coisa ou ir em algum lugar, e ela mostra uma resolução que alguém tomou, um alvo que alguém estabeleceu. A palavra desígnio aqui vem de uma palavra que nós conhecemos, a palavra pragma, que forma a palavra pragmático, é alguém que estabelece um alvo, um objetivo e faz tudo para alcançá-lo. E aqui nesse sentido é o sentido negativo. Eles estabeleceram esse alvo de serem vistos e de terem essa aparência de piedade e mentiram até para alcançar esse objetivo. Eles assentaram no seu coração esse mau desígnio, esse mau intuito, esse péssimo objetivo, esse alvo para a sua vida. Veja como essa expressão no versículo 4, na questão de assentar no coração, revela que toda obra é moldada e classificada pela intenção do nosso coração. O que primeiro identifica a obra de alguém sendo boa ou má é a intenção do coração daquele que a pratica. É do nosso coração que procede, em primeiro lugar, a classificação das nossas obras. Sabemos que há obras que são más nelas mesmas, mas tem obras que são neutras. Eu posso pegar um papel no chão e posso com isso estar pecando contra Deus ou glorificando a Deus, dependendo das intenções do meu coração. É isso sobre que nós estamos falando. É possível, nesse sentido, pecar mesmo fazendo o bem aos olhos das pessoas à nossa volta. 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se é possível comer e beber para a glória de Deus, é também possível fazer isso sem buscar a glória de Deus, desconsiderando, pensando apenas em si mesmo, deixando os outros à nossa volta de lado. E quando Ananias e Safira fizeram esse acordo, fizeram pensando na sua reputação, na sua imagem, muito mais em dar aquela quantia para abençoar outras pessoas ou para glorificar a Deus. A maior preocupação de Ananias e Safira era promoverem a si mesmos, era servirem o seu próprio ventre, o seu próprio coração. Talvez aos olhos de muito, se Deus não houvesse dado o discernimento a Pedro, seria uma atitude louvável, mas aquilo ficou escancarado que era algo detestável aos olhos de Deus, por causa do desígnio que eles assentaram em seu coração. Colossenses 3:23 vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo deve ser feito com a consciência de que eu estou servindo o Senhor, e não para que os homens me reconheçam, para que os homens me aplaudam, ou vejam em mim mais do que eu sou, mais do que pensam de mim. Tudo deve ser para a glória do Senhor. Deus nos chama para dar às nossas obras um valor eterno. Por mais que haja proveito naquilo temporal, aquilo não tem valor eterno, e se não tem valor eterno, não agrada e não glorifica a Deus. Romanos 8:8 vai dizer: porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que isso? Porque aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não têm a consciência para com Deus, fazem tudo para si mesmos e não para Deus. Portanto, jamais podem agradar ao Senhor. Em terceiro lugar, as falsas obras são uma afronta ao nome de Deus. Por mais que elas sejam bonitas aos olhos de muitas pessoas, aos olhos de Deus é repugnante,
É uma afronta a Deus. Quando você faz o bem a alguém, mas faz pensando em si mesmo, isso é uma afronta ao Deus vivo. É isso que nos ensina o texto também. O texto descreve, o pecado de Ananias e Safira de algumas formas. O versículo 3 e 4 nos diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Não mentiste a homens, mas mentistes a Deus. Em paralelo, ele coloca o Espírito Santo com Deus. É um texto que nós usamos, inclusive, para mostrar que o Espírito Santo é o próprio Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo, eles mentiram a Deus. O versículo 9 fala que eles tentaram o Espírito Santo, ou seja, eles colocaram Deus à prova. Todo pecado, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. Quem é ofendido com o seu pecado, em primeiro lugar, é Deus. Mesmo que você faça algo contra alguém, o primeiro e o principal que você ofendeu é Deus. O rei Davi, quando adulterou contra uma mulher e matou o seu marido, veja, pecados contra outras pessoas, quando ele escreve o Salmo 51, falando do seu arrependimento, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele tinha essa consciência de que pecado, em primeiro lugar e principalmente, é uma ofensa contra Deus. Por isso, quando nós fazemos boas obras com o intuito de sermos glorificados pelos homens, com o intuito de servir a nós mesmos, galgar algum objetivo com elas, isso é uma afronta ao Deus vivo, a quem merece toda a honra e toda a glória. Eles tentaram o Espírito Santo. Versículo 9, quando Pedro fala ali com Safira, na segunda parte, o que é tentar o Espírito Santo? Nós lembramos de passagens do Antigo Testamento, até mesmo que Jesus diz a Satanás: não tentarás o Senhor, o teu Deus, que está escrito em Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Êxodo 17, que fala do episódio de Massá, diz: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles reclamaram porque não tinham água para beber, e questionaram: o Senhor está conosco ou não está? Afrontando a Deus, tentando a Deus, agindo de forma leviana contra o Senhor. E aquele lugar recebeu o nome de Massá e Meribá. Massá significa testar, provar, e Meribá, contender, brigar. É isso que eles fizeram para com Deus, contendendo contra Deus e simplesmente tentando provar a Deus: o Senhor vai agir ou não? O Senhor está no nosso meio ou não? Vai nos dar de beber ou não? E assim afrontando a Deus. E ali ficou claro: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Moisés lembrando, em Deuteronômio, quando o povo ia entrar na terra prometida: não tentarás o Senhor teu Deus como fizeram em Meribá. Não repitam isso. E Jesus cita isso ali no deserto, na sua tentação. Agir como se Deus não existisse, não ouvisse ou não estivesse cuidando e sustentando. Exigir de Deus ações em nosso favor, inferiorizando. Isso é a ideia de tentar e de provar a Deus que nós vemos nas Escrituras. De forma semelhante, nós vemos outras passagens que ilustram para nós esse perigo de colocarmos Deus à prova, de tentarmos o Senhor. O profeta Jeremias diz no capítulo 5: porque perfidamente, ou seja, de forma desleal, se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, e nem o mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Eles estavam pensando que sairiam impunes pelos pecados que cometeram. O Senhor não vai nos castigar, o Senhor não se preocupa conosco. Estavam dessa forma também colocando Deus à prova, pensando que Deus não agiria, que Deus não se importava e que Deus não estava vendo. Malaquias 1, de forma muito severa e dura, o profeta também diz de uma forma diferente
um exemplo de tentar, de colocar Deus à prova. Veja o que diz: mas vós o profanais o altar do Senhor. É isso que ele está dizendo, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis, se referindo aqui aos animais que o povo traziam para o holocausto, vós oferecereis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Nós tentamos Deus quando fazemos de qualquer jeito, nós provamos o Senhor quando achamos que para Deus qualquer coisa serve, qualquer valor serve, de qualquer forma serve, o resto serve, o pouco serve, quando o nosso coração não está totalmente voltado para Ele, nós minimizamos Deus, nós tentamos Deus e colocamos Deus à prova. Assim fazia o povo. Pastor Newton citou isso na pregação passada, esse coração desleal do povo, que quando oferecia um sacrifício a Deus, estava pensando mais em si mesmo, não estava disposto a pagar o preço do bem que estava fazendo, estava na verdade pensando no seu conforto, no seu lucro, no seu ganho, assim como Ananias e Safira pensaram na sua aparência, naquilo que eles tirariam vantagem no bem que aparentemente estavam fazendo, e assim colocando Deus à prova. Meus irmãos, fazemos muito isso. Achamos que para Deus qualquer coisa serve, de qualquer jeito serve, com qualquer ânimo serve. Nós estamos servindo o rei, é isso que diz o texto, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações, não é pouca coisa, não é qualquer um, é o grande rei que nós estamos servindo. O pastor Newton falou também essa manhã sobre como nos comportamos diante da casa do Senhor, quando nos achegamos aqui para cultuar ao Senhor. É com qualquer roupa, é em qualquer horário, é de qualquer forma, é em espírito e em verdade, diz o Senhor. É com zelo, é com reverência, é o melhor, não o que resta da nossa vida, não o dilacerado, o coxo, mas o perfeito, o excelente. Davi falou, eu não quero dar holocaustos para o meu Deus que não me custam nada. Eu quero estar disposto a pagar o preço. Quando ofereceram para ele o campo de graça, o Senhor é rei, pode tomar o campo. Falou, longe de mim oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. E Ananias e Safira queriam oferecer ao Senhor sacrifícios baratos. Estavam pensando mais na sua própria glória do que na glória do Senhor. E a quarta marca das falsas obras é que elas são dignas do juízo divino. Versículo 5 do capítulo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E quando fala da sua esposa, no versículo 10, diz assim, no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor, veja como repete, sobreveio grande temor. E a toda a igreja e a todos quanto ouviram notícias desses acontecimentos. É um trecho severo que fala sobre esse juízo sobre o casal, mas mostra claramente como Deus usou esse mal para que as pessoas aprendessem a temer o seu nome e para mostrar que para Deus não é qualquer coisa que serve. E também naquele contexto bem específico para fortalecer a autoridade dos apóstolos diante do povo naquela era da igreja primitiva, algo bem específico daquele tempo, mas sobretudo para mostrar que Deus é o grande rei e para Deus não é qualquer coisa que serve. Provérbios 24, muitas vezes revelando desculpas e justificativas que nós levantamos no nosso coração para nos omitirmos do bem que deveríamos fazer. Salomão diz assim,
Livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então, se há essa desculpa no coração de alguém, a gente não sabia que isso aconteceu. Eu não sabia, por isso que eu não fiz. Será que aquele que sonda os corações, que atenta para a sua alma, não vai saber de fato o que aconteceu? E não é ele quem retribui segundo as obras de cada um, que tem a ver com as intenções do coração, é que subentende-se no texto? Quando em Apocalipse o anjo está falando à igreja de Tiatira, um texto muito pesado, que havia aquela mulher Jezabel que se prostituía e levava os servos do Senhor a se prostituir. Ela diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quis se arrepender da sua prostituição. Eu prostro ela de cama, grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Veja o que esses textos têm em comum: Deus executa o seu juízo a fim de gerar temor no seu povo. Deus traz justo juízo sobre obras ocultas para gerar temor no meio do seu povo, para que as pessoas vejam que Deus não é qualquer um. Ele merece toda a honra e toda a glória, e ninguém sai impune diante dele. Gálatas 6, versículos 7 e 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque que semeia para a sua própria carne, da sua carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. De Deus não se zomba. É o que Ananias e Safira fizeram diante do Senhor, e longe de nós, meus irmãos, zombar do Senhor com obras que buscam servir o nosso próprio ego, o nosso próprio ventre. Que seja o melhor, porque é para o maior, o Senhor dos Senhores. E por fim, o texto, depois de mostrar esse lado negativo, essas evidências das falsas obras, o texto mostra um claro contraste com aqueles que evidenciam obras genuínas. Na continuação do texto, no verso 12, ele se volta, a narrativa volta-se para os apóstolos. Confere comigo o que diz o texto, 12 ao 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitros e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Eu quero destacar duas marcas de boas obras genuínas aqui, boas obras segundo Deus. Em contraste, então, com Ananias e Safira, nós vemos o exemplo dos apóstolos, aqueles que tinham um coração de fato cheio do Espírito, voltado para o Senhor, e genuinamente buscavam glorificar a Deus com aquilo que faziam, enquanto Ananias pensavam apenas em si mesmo. Então o texto mostra o propósito do bem genuíno, do bem segundo Deus. Se você vê novamente o verso 14, ele diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O texto fala que eles faziam grandes prodígios e sinais, e isso levava as pessoas a Deus, levava as pessoas a se agregar ao Senhor. Eram homens que tinham um coração disposto a servir, não para atrair as pessoas para si mesmos, mas para
ao Senhor. Ao verem as obras, ao ouvirem os ensinos dos apóstolos, os homens se voltavam ao Senhor. O propósito de glorificar a Deus, levando os nossos irmãos com tudo aquilo que nós somos e fazemos aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Se você for ver no versículo 40, aqui o texto continua, depois do 16, mostra que os apóstolos foram presos, o Senhor libertou eles de forma miraculosa, aí eles voltaram a ensinar no templo, foram pegos de novo, eles foram ameaçados, levaram açoites, só que depois eles continuaram. O versículo 40, lá no final do capítulo 5, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quem lhes pregava? Não a si mesmos, como nós vemos tantos exemplos na palavra, mas pregavam a Cristo. Como Paulo disse, eu estive em fraqueza entre vocês, não ousei falar com linguagem de sabedoria, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Da mesma forma, os apóstolos viviam, falavam e ensinavam, conduzindo pessoas a Cristo, pregando a Cristo. Esse é o propósito genuíno de obras que glorificam a Deus. O Senhor Jesus disse isso em Mateus 5,16, assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É isso que Jesus quer criar em nós, um povo zeloso de boas obras, mas que faz tudo para que as pessoas, vendo em nós, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Não batam palmas para nós, não fiquem encantadas conosco, mas se apeguem ainda mais a Jesus. A nossa vida deve ser um canal para conduzir as pessoas até Cristo, até Deus. Convém que Ele cresça e que eu diminua, como disse João Batista, que estava recebendo muitos discípulos. E Jesus ali começou a crescer, os discípulos de Jesus, e falou: convém que Ele cresça e que eu diminua, que as coisas continuem assim de fato. As suas obras dos apóstolos tinham um propósito bem definido: a glória de Deus. E o último destaque que eu quero fazer no texto, dessas boas obras genuínas, é o preço a ser pago para fazê-las. O preço do bem genuíno. Para os descrentes, para aqueles que não creem em Deus, não temem a Deus, ou até mesmo para os cristãos carnais e mundanos, não faz sentido você fazer o bem e não receber nada em troca. Não faz sentido. Para aquele que não teme a Deus, se você faz algo de bom para alguém, você tem que receber alguma coisa, mesmo que for um elogio, você espera algo, você deseja algo, você anseia algo, nem se for para aliviar a sua consciência pesada de algumas coisas erradas que você fez, mas você faz o bem para ter um retorno emocional, social, material, algum bem você espera em troca. Ou seja, se não faz para a glória de Deus, é sempre egoísta. Por isso não faz sentido falar para descrentes, fazer o bem e glorificar a Deus. Eles não podem, eles precisam ser reanimados pelo Evangelho, regenerados pela palavra da cruz, para que então seus olhos sejam desvendados, para ver que apenas Deus merece toda a honra e toda a glória. Só assim. Efésios 2, 8 e 9 mostra isso para nós, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois sois feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasseis nelas. Ou seja, não somos salvos pelas boas obras, para que a glória seja de Deus, mas fomos feitos para as boas obras, para que assim que formos transformados, vivamos em novidade de vida. Primeiro somos transformados e depois vivemos as boas obras. Essa é a sequência que a palavra nos mostra.
Se não faz sentido para os crentes, para nós faz todo o sentido. Nós somos movidos por graça. Essa graça recebida por Jesus é refletida, então, na forma como nós fazemos o bem às pessoas à nossa volta. 1 João 4,19 nos diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. As nossas boas obras, elas refletem o amor de Deus para conosco, que é um amor incondicional, sacrificial. É um amor que decidiu nos amar sem condições algumas em nós. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É incondicional, é sacrificial, dá de si mesmo para ver o bem do outro, não é interesseiro, é genuíno, é verdadeiro, é totalmente outrocêntrico, assim que nós fomos amados. Por isso nós podemos viver nesse amor, porque nós o recebemos, porque Ele mudou a nossa vida. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo diz isso, desenvolve mais em 2 Coríntios 5, quando ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui um desdobramento interessante do texto, trazendo para nós, que diz assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Em outras palavras, ele está dizendo, o amor de Cristo nos transforma a ponto de nós não olharmos mais para as pessoas através de uma perspectiva humana. Nós olhamos, a ninguém conhecemos segundo a carne, nós não consideramos mais as pessoas através de um ponto de vista carnal, humano e secular. Nós olhamos para os outros como pessoas carentes da glória de Deus, que precisam ser amadas como nós fomos amados. O amor de Cristo nos constrange e nos transforma, até na nossa forma de olharmos para as pessoas à nossa volta. Os apóstolos estavam inclusive dispostos a abraçar com alegria o sofrimento causado pela sua nova forma de viver. Versículo 41, eles se retiraram do sinédrio, depois de terem sido açoitados, regozijantes, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 12:15, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma, falando àquela igreja. Esse é o bem desapegado, genuíno, incondicional, sacrificial, gente que foi transformada por Jesus e está disposto a dar do seu tempo, a se sacrificar, a dar de si do que tem para o outro, sem esperar nada em troca. Eu de bom grado me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Nós vimos o texto de 2 Pedro que fala que nós fomos sarados pelas chagas de Jesus e assim nós imitamos o Senhor Jesus. Paulo aos Gálatas diz, meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ver Cristo formado em vós. 2 Timóteo 2:10, por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Veja o que são boas obras genuínas. Suportamos aquilo que for necessário, fazemos o que for preciso. Paulo fala, tudo faço pelo Evangelho, a fim de ser cooperador com Ele, incondicionalmente, porque fomos amados assim, para ver pessoas se achegando a Jesus. Tudo faço por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação. As nossas boas obras, portanto, não visam encaminhar as pessoas para nós ou suprir alguma necessidade nossa, egoísta, mas visa conduzir as pessoas para perto de Jesus. E nós suportamos aquilo que for necessário, porque estamos cientes do como fomos amados pelo Senhor na cruz. Deus nos deu o maior amor, Deus nos amou de tal maneira que deu Cristo por nós na cruz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós seguimos, meus irmãos, o caminho do servo sofredor, daquele que é a ovelha muda que vai para o matadouro. E eu encerro lendo o texto de 2 Coríntios 4, 8 a 12. Em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vós a vida. Veja isso. Nós não podemos mostrar a vida de Jesus sem antes experimentar a sua morte. É isso que o texto diz. Experimentar a morte de Jesus significa morrer com Ele na cruz. No dia que nós cremos nele, nós morremos para nós, para buscar tudo girando em torno de nós, como se nós fôssemos o centro de tudo. Nós morremos para nós mesmos. Agora, como cantamos, Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da história. Hoje todos os nossos atos, toda a nossa palavra visa Jesus, levar as pessoas até Jesus, a glória de Jesus, a minha vida de Jesus. Portanto, a vida de Jesus só se manifesta quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós morremos para nós, de modo que em nós opera a morte, mas nas pessoas à nossa volta a vida. Nós entregamos, abrindo mão da nossa vida, para que brote vida no outro à nossa volta. Esse é o bem incondicional, esse é o preço necessário do bem genuíno que nós aprendemos segundo Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Boas obras que agradam a Deus refletem o amor de Cristo, a abnegação pessoal, altruísmo incondicional e a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.